Bom, nesse vídeo a gente vai falar uma coisa um pouquinho mais perto da matemática pura, mas que é provavelmente uma das fórmulas mais úteis para todo esse curso, né? Que é o caso da série de Taylor. E o que isso tem a ver com Ozinho de Epsilon, que é uma coisa que vai aparecer também ao longo do curso todo e vai aparecer quando a gente estiver falando do método de Newton. Então, para dar uma ideia para vocês, né? Quando a gente fala análise, muitas vezes, né, um matemático fala análise, muitas vezes a gente está pensando em aproximação. Então, acho que é uma boa abordagem, principalmente para esse curso, né, que a gente vai estar falando muitas vezes de análise. Muitas vezes a análise tem a ver com fazer uma aproximação. E no nosso caso, né, específico, a gente vai querer aproximar funções. E aqui eu queria começar com um exemplo que vocês conhecem, que é o caso da derivada. A derivada dá uma aproximação para a gente, né? Como é que é? A gente tem f' de x, não é isso? Que é dada por um limite. Então, limite, quando epsilon tende a zero, de f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon. E a gente pode fazer um pequeno malabarismo, né? Passar o f' para o outro lado, fazer essas contas mais ou menos rápido. Limite, quando epsilon tende a zero, de f de x mais epsilon menos f de x menos f' de x vezes epsilon. Tudo isso aqui sobre epsilon. E é muito razoável que a gente queira chamar isso daqui, tudo, de resto. Todo esse numerador. Por que eu quero chamar isso daqui de resto? Se a gente escrever, né, f de x mais epsilon igual a f de x mais f' de x vezes epsilon, mais esse resto, que com certeza depende do epsilon, certo? Esse resto é o que está faltando, né, para essas coisas darem certo. É por isso que eu quero chamar de resto. E vale a pena ver que esse termo aqui, né, é uma aproximação do f de x mais epsilon, e esse termo aqui é um erro. Repara que esse erro não é um erro porque eu não sei fazer conta. É um erro porque eu estou usando uma aproximação que pode ser boa ou ruim, né? E nesse caso, né, o que o limite aqui em cima diz pra gente é que esse erro é pequeno. Certo? Por que ele é pequeno? Porque se você dividir por epsilon, e epsilon é um número pequeno, então você dividir uma coisa por um número pequeno aumenta, ainda assim tende a zero. Então, vou dar um exemplo, né, para isso ficar bem concreto. Vamos pegar f de x igual a x ao quadrado, tá? Só para a gente ter um exemplo fácil para fazer as contas. E vamos ver quanto é que dá f de 1 mais epsilon. Ó, f de 1 mais epsilon é 1 mais epsilon ao quadrado, dá 1 mais 2 epsilon mais epsilon ao quadrado. O 1 é f de 1, né? É 1 ao quadrado. O 2 epsilon é um termo que depende linearmente do epsilon, então isso daqui dá uma aproximação. Isso aqui dá um erro. E aqui a gente vê muito bem, né, que esse erro é pequeno. Ele é bem menor do que epsilon. E aí a notação, né, clássica para isso é dizer, né, que esse resto é um Ozinho de epsilon. Ozinho porque quer dizer que ele é pequeno com relação a epsilon, né? Epsilon é um número pequeno que está tendendo a zero, mas o resto é menor ainda. Muito bem. Então isso é uma primeira aproximação e isso daqui já é uma ideia extremamente poderosa. A gente vai usar praticamente só isso no método de Newton. Mas mais para frente a gente vai precisar ter um pouquinho mais de poder. Então vamos levar essa ideia mais à frente, né? Então, levando mais à frente. E quando a gente diz levando mais à frente, a gente muitas vezes quer dizer mais derivadas, né? A gente pode fazer mais ou menos essa mesma conta. Eu vou pular a dedução para a gente aqui nesse curso. A dedução da série de Taylor não é o ponto mais importante. O que é importante, né, é a gente ter uma ideia de que quando a gente pegar f de x mais epsilon, isso dá f de x mais f' de x vezes epsilon. Essa é a aproximação da derivada. E aí, conforme mais derivadas você tiver, mais termos você consegue botar aqui. Em cada um deles vai ter uma potência maior do epsilon. Então, se você tiver duas derivadas, você tem f2' de x sobre 2
vezes epsilon ao quadrado. Se você tiver 3 derivadas, você faz f 3 linhas de x sobre 3 fatorial vezes epsilon ao quadrado, ou epsilon ao cubo. Se você tiver 4, você bota f 4 linhas de x sobre 4 fatorial, epsilon à quarta, e por aí vai. E aí, né, o e por aí vai é muito bom quando você está fazendo matemática, mas quando você está fazendo análise de algoritmos numéricos, você vai botar no computador, você vai ter que parar em algum lugar, né? Você não vai poder botar os 3 pontinhos. Então, na vida computacional, aqui a gente bota um O de epsilon à quarta. Por quê? Porque se você conseguiu chegar até aqui, ou seja, se você tinha essas 4 derivadas, se você fez tudo certinho, esse erro que você vai ter depende da quarta derivada. Então, e isso daqui permite que a gente aproxime f de x mais epsilon tão bem quanto a gente queira. Claro que tem detalhes de que, se você for fazer muitas contas no computador, cada vez que você somar, multiplicar e tal, tem erros numéricos que vão aparecer, mas eu não estou olhando para o erro numérico. Isso daqui é o famoso erro de aproximação. Certo? A gente está falando de aproximação aqui, esse daqui é o erro de aproximação do nosso método. E aí eu vou deixar como um exercício, né, para vocês pensarem como é que faz, se você for fazer seno de π sobre 2 mais epsilon, e depois você pode trocar o π sobre 2, eu recomendo trocar o π sobre 2 por π sobre 3, é um pouquinho mais interessante, certo? E ver o que acontece aqui. Então nessas expansões em séries de Taylor, né, a gente pode obter diversas formas. Se vocês quiserem uma outra função para pensar, aí vai do gosto de vocês. Uma que é muito interessante é fazer exponencial de x mais epsilon, não é difícil. Outra função, talvez um pouquinho mais complexa, é fazer raiz de 1 mais epsilon. Essa daqui tem que calcular várias derivadas. Se você não chegar numa fórmula fechada, só fizer 2 ou 3 derivadas de 1 mais epsilon e escrever a fórmula, já dá uma ideia muito interessante do que vai acontecer. Certo? E aí o que é interessante de pensar com essas aproximações é que a gente pode fazer contas com aproximações. Então, contas com aproximações. Imagina que você tem f de x mais epsilon, que a gente tem uma aproximação, então, né, f de x mais f' de x vezes epsilon. Você tem um g também de x mais epsilon, igual a g de x, mais g' de x vezes epsilon. Bom, não é muito surpreendente o que acontece com a soma, eu vou deixar vocês deduzirem o que acontece com a soma. E aqui tem um Ozinho de epsilon, né? Aqui tem outro Ozinho de epsilon. Quando você fizer a soma, você vai somar os termos, isso é bastante intuitivo o que acontece, os Ozinhos se somam e dá tudo certo. Eu acho mais interessante mostrar o que acontece com f de x mais epsilon vezes g de x mais epsilon. Tem que fazer um monte de produtos. E eu vou começar com o primeiro produto, que é fácil, f de x vezes g de x. Depois vai começar a ter um monte de termos cruzados. E aí é sempre importante a gente manter a ordem, né? Então, esse é o termo que tem epsilon elevado a zero. Vou até fazer questão de botar o epsilon elevado a zero aqui. Depois tem os termos que tem epsilon uma vez, que é o termo f de x vezes g' de x. E tem o outro termo, né, que é f' de x, g de x, exato. E aí, depois vai começar a ficar mais complicado, porque você vai ter um termo com epsilon ao quadrado. Eu vou botar aqui, não vou nem fazer a conta do que ele é. Mas, além disso, você vai ter termos que multiplicam um Ozinho de epsilon. Né? Você vai ter termos que multiplicam não sei o que, um monte de gente, vezes O de epsilon. Vai ter um O de epsilon ao quadrado. Certo? Mas por que eu botei todo mundo aqui nessa terceira coluna, né? É porque se você pegar cada um desses aqui e dividir por epsilon, cada um deles dividido por epsilon tende a zero. Epsilon ao quadrado dividido por epsilon tende a zero. Não sei que lá vezes O de epsilon, não sei que lá, tá parado. O O de epsilon dividido por epsilon tende a zero. E O de epsilon ao quadrado também tende a zero, né? Porque você pega um deles, divide, e o resto também. Então,
no fim das contas, e aqui, né, vocês talvez tenham que fazer essas contas várias vezes, ao longo do curso, né, fazer essas multiplicações aqui vai aparecer muitas vezes, f de x vezes g de x, mais f de x, g' de x, mais f' de x, g de x. Tudo isso daqui, vou fazer assim, vezes epsilon, mais o ozinho de epsilon. E se você reparar, esse termo que está aqui, né, esse termo que a gente botou aqui, é o primeiro vezes a derivada do segundo e a derivada do primeiro vezes o segundo, que é bem a regra do produto. Então, se você algum dia esquecer a regra do produto, pode acontecer com qualquer um, né? Se você lembra dessas contas com aproximações, você deduz a regra do produto só fazendo as contas e agrupando os termos de erro. E isso ilustra, né, o poder de pensar por essas aproximações, porque com essas aproximações a gente pode, né, rededuzir algumas fórmulas e liberar a nossa cabeça para outras coisas. Não estou dizendo que é para vocês não lembrarem mais a regra do produto. A regra do produto é suficientemente simples, né, para a maior parte das manipulações que a gente está trabalhando, mas já dá uma ideia do que pode acontecer. E na mesma veia, e aí pode ficar como exercício, né, para vocês pensarem bastante, ver o que acontece com f de x mais epsilon divididos por g de x mais epsilon. Certo? Você deveria encontrar a regra do quociente. E aqui, o exercício preliminar é você ver como é que você escreve 1 sobre g de x mais epsilon. Nossa. Meu caneta tá. Ok? Então, é isso. Espero que tenha sido uma introdução suficientemente delicada aos ozinhos e ozões. A gente pode ter uma sessão de dúvidas para isso. E quando, né, vocês forem ver o vídeo de Newton, vocês aproveitem, né, esses ozinhos para encaixar na demonstração que tem lá. É isso.